Fala pessoal, Henrique na área, tudo bem? Hoje com mais um vídeo aqui para Filosofia de Mascar, a gente vai falar dos sofistas e do relativismo moral, tá? Mas antes eu vou fazer um apanhado histórico. Preparei uns slides aqui, eu vou ler e vou comentar aqui com vocês. Olha só, a filosofia como reflexão que busca investigar a experiência humana de modo distinto do pensamento mítico surgiu primeiramente na Grécia. Então a filosofia pré-socrática surge com o primeiro filósofo que teria sido Tales, quando Tales afirmou que tudo é água, que a arqué, o elemento, né, definidor, fundador, que permeia tudo, seria a água. E aí ele tira os deuses da jogada e coloca um elemento natural para explicar o mundo natural. Esse gesto teria sido o gesto que fundou a filosofia, né, como a conhecemos, a filosofia grega. Tá? A filosofia substitui explicações simbólicas por explicações racionais. Ela caminha nesse sentido, né? Não que ela tenha abandonado de todo o símbolo, o próprio Platão se utiliza muito de mitos, etc. Mas ela vai por esse caminho, né? De trocar, né? De ir do simbólico para o racional. No início, a época arcaica, as principais especulações, né? Que a gente chama de filosofia pré-socrática, né? Elas diziam respeito à natureza e aos fenômenos físicos. E a filosofia surgiu como physis, né? Como natureza, uma explicação da natureza, uma natureza que gosta de esconder os seus segredos, os seus mistérios, e estava assim em busca de uma arqué, de um princípio. Quando a gente fala de arqueologia, aquilo que está escondido no subterrâneo. A gente tem que escavar. A arqué aqui é isso, né? Através da escavação do pensamento racional filosófico, chegaria-se no elemento que é o subsídio de toda a realidade. O ser humano era considerado, sobretudo, na condição de ser biológico e de um elemento do cosmos, tá? Ele aqui não era considerado como ser político. As polis gregas, aqui no período arcaico, estavam em construção, em solidificação, tá? Já no período clássico, aí sim a gente tem a presença da polis grega, né? Atenas, a principal, né? Já no período clássico, da filosofia grega antiga, quando Atenas era o grande centro cultural e intelectual do mundo, os filósofos se voltaram cada vez mais para o estudo das dimensões éticas e políticas da vida humana. Por quê? Porque o homem agora, coletivamente, tinha que decidir o destino da cidade. Então, a natureza deixou de ser um problema principal e o problema ético e político, o problema da convivência e das decisões, passou a ser o problema da vez por conta da polis grega, tá? Então, a polis grega foi aquilo que ajudou a consolidar uma alternância no tema filosófico, né? Da natureza para a política, para a ética, para a psique humana, etc. Orgulhosos da Constituição Democrática de sua cidade, os cidadãos atenienses buscavam participar ativamente da vida pública. Isso exigia, um exercício público da palavra e um domínio mínimo das leis e dos costumes da cidade. Então aparece pela primeira vez aqui o exercício público coletivo da palavra, tá? Frequentemente discutia-se acerca da ação humana, através de conceitos como bem e mal, certo e errado, justo e injusto, tá? Uma das questões de maior relevo neste período, portanto, foi a questão da verdade. Na discussão pública para definir os caminhos da polis, da cidade, quem estava com a razão? Quem vencia os discursos e, portanto, apontava o caminho que a cidade deveria tomar no futuro? Quem estabelecia a verdade? Frequentemente havia divergência de opiniões nos debates. E as discussões, as trocas de ideias, em vez de resultar em consenso, não raro, acentuavam discordância. Diante dessa situação, muitos pensadores atenienses, especialmente os sofistas, concluíram que a verdade, aquilo que todos anseiam conhecer, simplesmente não existem. Então, os sofistas chegaram à conclusão de que a verdade absoluta não existe, né? Isso tem consequências, a gente vai ver. Sendo incapaz de conhecer a verdade absoluta, o homem deveria voltar-se para o domínio da opinião, que seria o máximo que a inteligência humana poderia alcançar, já que a verdade está inatingível. Em outras palavras, o melhor seria abandonar a pretensão de um conhecimento certo, total e objetivo, e aceitar o fato de que o conhecimento humano é sempre duvidoso, parcial e subjetivo. É isso que os sofistas colocaram, tá? Pois bem, qual é a consequência deste posicionamento? Essa solução sofista para o problema da verdade tem consequências éticas tremendas, né? Qual é a consequência
de você destituir a verdade, né? Isso veio porque os debates chegavam mais em dissenso do que em consenso, né? O dissenso era mais abundante do que o consenso. Então, a gente está mais para o ponto de vista, para o senso comum, para a opinião, do que para a verdade. Se a verdade não existe, olha só, o que balizará a conduta humana? Será que é aquilo que convence a maioria? Será que é a performance do orador sofista? E os sofistas eram grandes oradores. Tem uma cena na Apologia de Sócrates, que Sócrates fala para um dos seus acusadores: você lançou a cabeça de Górgias na minha mão. Quando ele fala cabeça de Górgias, ele está se referindo à cabeça de Medusa, que é uma górgona. E a cabeça de Medusa, como todos sabem, transformava as pessoas em pedras. Ele quer dizer que seu discurso de sofista foi tão bom que eu estou petrificado, sem palavras, não tenho reação nem resposta. Os sofistas eram excelentes oradores, mestres da arte, né? E como não há verdade, o que convence a maioria é o discurso bem feito, né? Então os sofistas estavam nadando de braçada. Se não é possível ter certeza sobre o que quer que seja, jamais se pode afirmar categoricamente que uma ação é boa ou má, moral ou imoral. Tudo se torna uma questão de ponto de vista. Então, a moralidade tem a verdade como substrato. Se a verdade é tirada do jogo, a moralidade se esvazia. Assim, noções de bem e mal, certo e errado, justo e injusto, esvaziam-se, ficam sem sentido, sem gravidade, sem densidade, porque elas precisam do conceito de verdade que as balize, tá? Se a verdade não existe, seria tudo permitido, né? Como a polis se organizaria numa situação de relativismo moral radical, onde cada um age de acordo com a sua consciência? Como se daria a convivência entre os cidadãos? Veja, a questão da verdade é um problema importante para a cidade, né? Olha só, diante dos dilemas debatidos pelos sofistas, muitos filósofos gregos tentavam repensar o problema do conhecimento verdadeiro. Encontrar o fundamento da verdade significaria encontrar também o princípio norteador de toda a ação moral. E aqui que entra os três filósofos dos nossos três encontros seguintes. Sócrates, Platão e Aristóteles, cada um a seu modo, passaram a defender o conceito de verdade, porque estavam buscando um princípio que norteava a ação na cidade, a conduta e a convivência, né? Os sofistas ganhavam por um lado, porque se não há verdade, o que é certo é aquilo que convence, né? E eles são mestres da oração, da oratória, do discurso, então eles estavam no apogeu. Mas os filósofos gregos se colocaram contra esse tipo de pensamento, porque buscaram um fundamento de verdade, né, como fundamento ou como princípio norteador de uma ação moral, buscaram estruturar a cidade. Então você tem aí uma divergência entre os sofistas de um lado e Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos de outro. São seres antagônicos, né? Tanto é que a palavra sofisma é uma palavra que ficou com um cunho pejorativo até nos dias de hoje, né? O sofisma seria uma verdade que não é verdade, né? É uma enganação. Então, esse vídeo é para contribuir. Eu falei dos primórdios da filosofia, como que a construção da cidade mudou o eixo temático da filosofia da natureza para o homem, para a convivência, e como a questão do relativismo moral ajudava os sofistas, por um lado, porque eles colocavam o que era o correto, já que não tinha uma definição dizendo o que é o correto, então o que é correto, o que as pessoas seguem, é aquilo que é colocado pelo melhor discurso, né? E, do outro lado, os filósofos que tentavam fundamentar um conceito de verdade, porque buscavam um princípio norteador da convivência e da conduta, né, na cidade, na polis. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, divulgue esse vídeo, né? Se você gostou, comente, que na semana que vem tem mais vídeo e a gente se vê aqui no Filosofia de Mascar. Um abraço.